Estaremos iniciando uma série com o tema Jesus no Evangelho de João. E hoje o tema é A Palavra que Cria e Transforma. Pois é, a gente vai começar mergulhando de cabeça no que talvez seja uma das passagens mais profundas e, uau, mais impactantes de toda a Bíblia. A base para a nossa conversa de hoje vem toda daqui, desses primeiríssimos versículos de João. É uma declaração tão forte sobre quem é Jesus. E nós vamos desvendar isso juntos, sabe? Camada por camada. E olha só o nosso roteiro para essa jornada. Primeiro, vamos começar lá no nível cósmico, entendendo o que é a palavra no princípio. Depois a gente foca na identidade divina e no seu poder de criar tudo. Daí, vamos trazer isso para o nosso dia a dia, para o nível pessoal, vendo o poder que transforma vidas e, no final, como a gente pode viver guiado por essa verdade incrível. Então, nossa primeira parada, o que exatamente João queria dizer com a palavra? A chave para entender isso está na língua original, no grego. A palavra é logos, e ela carrega um significado, assim, gigantesco que a gente precisa desembrulhar. E aqui está a grande revelação. O logos não é uma ideia abstrata, sabe? Ou uma força qualquer. João está nos dizendo que a palavra é uma pessoa, mais especificamente Jesus Cristo, que já existia antes mesmo da criação do mundo. Entender isso muda completamente a nossa perspectiva de tudo. Vamos avançar um pouco e ver como isso fica ainda mais profundo. A identidade divina de Cristo é detalhada em 3 afirmações principais, todas ali contidas naquele primeiro versículo. A primeira parte já mostra a pré-existência do Verbo. Pensa bem. Antes que o tempo, do jeito que a gente conhece, existisse, antes que qualquer coisa fosse criada, ele já era. Isso coloca ele totalmente fora e acima de toda a criação. A segunda afirmação já aponta para um relacionamento. O Verbo não era simplesmente Deus de forma isolada. Ele estava com Deus. Isso indica uma distinção de pessoa, sabe? E uma comunhão perfeita dentro da própria divindade. E aqui vem o clímax, o ponto alto da teologia. Depois de mostrar a distinção, que ele estava com Deus, João afirma sem deixar nenhuma dúvida que o Verbo era Deus. O ponto crucial é este. Ele compartilha exatamente a mesma essência, a mesma natureza divina do Pai. Isso ajuda a gente a visualizar bem as implicações de tudo isso. O Verbo é eterno, sempre existiu com Deus. Ele está em perfeita harmonia, uma unidade total. E, o que é fundamental, não é uma criatura de jeito nenhum, mas o próprio Criador. Esse é o coração da doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, diferentes, mas inseparáveis. Ok, agora que a gente já estabeleceu quem é a palavra, vamos explorar o que a palavra faz. A gente passa da identidade para a ação, o poder criador. O texto é absoluto, né? Não deixa nenhuma margem para outra interpretação. A palavra, que é Jesus, é o agente da criação. Pensa nisso por um instante. Absolutamente nada que existe, de uma partícula minúscula a uma galáxia gigante, veio a existir sem ele. O universo inteiro foi formado através dele. E essa imagem ilustra de forma brilhante a escala desse poder. Vamos pensar nisso. Da imensidão das galáxias, à complexidade delicada de uma flor, ou até mesmo a estrutura do nosso próprio DNA, tudo mesmo, foi trazido à existência pela palavra poderosa de Cristo. É uma demonstração de grandeza que convida a gente à admiração, não é mesmo? E agora, vamos fazer uma transição muito poderosa. O mesmo poder que formou o universo inteiro não é uma força distante, presa lá no passado. Esse poder está ativo, disponível hoje, para recriar uma vida num nível muito pessoal, do cosmos para o coração. Olha só essa comparação. De um lado, o poder que criou o universo. Do outro, o poder que pode restaurar um coração. A mesma palavra que trouxe ordem para o caos e luz para a escuridão lá na criação é a mesma que pode trazer cura e propósito para a nossa vida hoje. Ele não apenas cria, ele recria. Então, a grande pergunta é: como a gente acessa esse poder? O caminho é prático e intencional. Começa com a permissão, um convite para que Jesus entre no coração. Continua com uma busca diária por essa transformação. E se aprofunda com o engajamento real com ele, através do estudo da sua palavra e da oração. E isso nos leva à nossa conclusão. Como viver à luz dessa verdade todos os dias?
Quando a gente entende de verdade que Jesus é a palavra viva e poderosa que criou e que sustenta tudo, a resposta mais natural é a adoração. É um ato de reconhecer quem Ele é e voluntariamente submeter a nossa vida à liderança dele, confiando que o Criador sabe o que é melhor para a sua criação. E é com essa reflexão que a gente encerra a nossa análise de hoje. Se Jesus é essa palavra que cria e transforma, a pergunta que fica para cada um de nós é: como podemos permitir que essa palavra viva guie ativamente os nossos pensamentos e as nossas ações, não só em momentos especiais, mas em cada instante de cada dia?